Olá, meu povo de Deus. Olha aqui um verdinho querendo aparecer. Até uma chuva. A glória de Deus. Que bênção. Agora começar as temporadas de chuva. Então eu vou aproveitar para falar sobre estações também, né? Deus tem falado comigo sobre a gente aprender a fluir, a aproveitar e estar presente em cada momento, mesmo nos momentos ruins, que a gente julga ruins, dolorosos, desafiadores. Porque é o seguinte, vou falar de parte de trabalho para ficar mais prático. Vamos pensar que hoje você está servindo um cafezinho, hoje você está fazendo às vezes uma coisa que não é o que você gostaria de fazer, mas está fazendo o que pode, o que deve ser feito, o que pode ser feito no momento. Ou você não está servindo nada, você está em casa e às vezes queria estar trabalhando. Às vezes tem gente que está trabalhando, queria estar podendo ficar em casa. Então Deus fala muito comigo sobre você aproveitar. O que você pode aproveitar com o que você está passando no momento, seja até com situações delicadas. Doença, problema de saúde, é um divórcio. Perguntar o que Deus quer nos ensinar com isso. Quando falar só sobre resultado, né? Sobre a chegada. E com Deus é diferente. Deus fala muito, é o caminho, inclusive, Jesus é o caminho. Então, pra gente aprender a estar presente nesse caminho e desfrutar do bem e do bom e do ruim. Porque o bom a gente aproveita, desfruta, porque sabe que depois pode acontecer alguma coisa de ruim, a vida é assim. E o ruim, a gente aproveitar, ver o que a gente pode aprender. O que Deus está nos preparando. Às vezes a gente não vai entender isso na hora. Mas mais pra frente a gente vai entender. Por exemplo, eu tava vendo um cara falando que, tipo... E comigo tem acontecido muito isso. Parece que tudo que eu passei, eu já passei por tanta coisa diferente. Já divulguei, já empresariei, já trabalhei com terapia. E eu sei que Deus vai convergir todos os conhecimentos, tudo que Ele passou, toda a minha experiência, inclusive meus erros, para alguma coisa que às vezes eu não enxergo tudo ainda. Então, às vezes, a gente entra nesse lugar de obediência, que às vezes a gente não entende tudo. E não entende tudo por como e para onde o Senhor está nos conduzindo, mas ter certeza do caráter de Deus, que Deus é bom. E que as portas abertas e as portas fechadas, e os ciclos que se abrem e os ciclos que se fecham, Deus tem um propósito para tudo, para todo o tempo, né? Debaixo do céu. Quero trazer outro exemplo prático para às vezes você poder visualizar e a Deus conversar com você, às vezes nessa situação. Vamos pensar, por exemplo, às vezes você está numa fase com um bebê recém-nascido e você está super exausto, cansado, acordando de tempo em tempo, está falando, nossa, tomara que cresça. A hora que cresce vai ser outra dificuldade. Então, no bebê, quando ele é recém-nascido, com certeza ele tem algum tipo de dificuldade, mas tem outro tipo de experiência. Tem uma parte boa ali que você só vai experimentar naquele tempo. Depois que passar, você nunca mais vai poder experimentar esse tempo que passou. Aquilo não. Vai experimentar outro tempo. Com seu filho aos 3 anos, aos 7 anos, tem fases e tempos na vida que passam e não voltam mais. Então, cada fase vai ter os seus sabores e dissabores, e a gente aprender a fluir com todos eles em cada momento. Então, um outro ponto é que quanto mais tempo, vamos pensar, se você murmura, fica reclamando daquela fase que você tá, às vezes até acaba aquela situação, mas você leva isso pro resto da sua vida. E às vezes chega um novo tempo, você nem percebe o novo tempo, que você continua reclamando, como se aquela reclamação, você traz aquilo dentro de você, entendeu? Você não sabe passar por aquilo e fluir, ou seja, foi ruim, o que eu aprendo com isso? E fluir, trazer leveza, pedir força e coragem pro Espírito Santo, que é a força do Espírito para atravessar aquilo, sabedoria, para que seja mais leve, mesmo em situações muito constrangedoras, muito difíceis. Eu falei de saúde, pode ser questão de luto, mas o que Deus está te falando sobre isso? O que Deus quer te ensinar? O que Deus está te preparando? Muitas vezes Ele vai te usar exatamente no que você está passando, ou em tudo que você passou. Isso tudo está te preparando exatamente para onde Ele vai te colocar. Ele vai te colocar num lugar onde você teve que passar por habilidades e aprender a ter sabedoria em situações que não faziam sentido, que foram diversas, mas que isso tudo foi te forjando o seu caráter e te preparando para sustentar o lugar onde Ele vai te colocar. Assim como a história de José, que José foi rejeitado pela família, até o pai, né, quando ele sonhou grande, de não gostou, rejeitou um pouquinho o sonho dele, né, o sonho dele ter sonhado tão grande, tudo. Quando ele sonhou
todos se curvariam diante dele. Então ele passou por muitas situações ali, onde ele teve que aprender a administrar, ser leal, onde ele teve que Deus foi forjando ele em todos os sentidos para ele governar no momento certo, para Deus levantar ele e exaltar. Quando a gente entende a nossa vida, não só por uma perspectiva de nós mesmos, entender que a gente é instrumento de Deus aqui na Terra, não somos lamparinas e a nossa vida não serve só a nós mesmos, como nada que Deus criou, né? A árvore não dá fruto para ela. Então, a gente entender que às vezes o que você passou lá na frente é para você acolher e ajudar outras pessoas que estão lá na frente e que também vão ser lamparinas para outras. É isso. São lâmpadas acendendo lâmpadas e é sobre isso. Gerações sendo iluminadas. Então são gerações que podem ser transformadas através da nossa vida, se a gente se colocar nesse lugar de disposição e se posicionar em Cristo. E permitir que Ele faça a obra, mesmo que a gente não entenda agora. Mas vai chegar um momento que a gente vai entender, porque Ele vê lá na frente, assim como a história de José. José parece que ele foi rejeitado, enfim. Mas Deus fez isso porque Deus estava mandando ele na frente, para depois ele ser instrumento de salvação da família dele, que precisou dele no momento de dificuldade, de seca. Se José não tivesse ido antes, a família não teria tido esse apoio e essa ajuda em momento que eles precisavam tanto. Mas também outra coisa que o Senhor me falou sobre essa questão de José, da gente entender que às vezes o nosso posicionamento e a gente se permitir ser forjado no caráter tá transformando não só nós, a nossa família, mas gerações. Mas Deus também me trouxe sobre a gente aprender que vai ter o tempo de a gente estar maduro para poder trazer outras pessoas, ajudar outras pessoas. A gente tem que entender o tempo onde Deus está tratando a gente. Às vezes vai ser um tempo mais solitário, que ali no caminho, como José, ele serviu a casa, ele estava aprendendo a administrar, mas às vezes vai estar distante e não é aquele momento ainda de trazer as pessoas que vão ser ajudadas. Vai ter o tempo certo onde Deus vai te despertar para trazer as pessoas, ou não, Ele vai trazer as pessoas, na verdade, e para você estar pronto para receber de um lugar onde Deus sabe que você também já não volta mais para aquele lugar. Você já está firme para que outros venham. Então o propósito de José era ser governador em tempos difíceis. Ele passou por aquilo tudo que ele passou, pelaquela seca, por servidão, onde ele aprendeu a administrar, aprendeu a lealdade nos tempos difíceis. E quando ele foi provado, e ele passou em todas as provas, até depois foi preso e continuou fiel. E continuou com Deus, servindo inclusive na prisão. Deus levantou ele para o lugar onde ele estava sendo treinado, que parecia cativeiro, mas não é. Então José, ele não levantou um castelo ou um governo, mas ele foi preparado para ser colocado lá, para quando chegasse a hora que ele pudesse administrar. Então José, ele não foi ele, por mais que ele tenha servido muito no caminho, ele não construiu nada para si mesmo. Ele estava só treinando. No tempo certo, Deus usou todas as habilidades, tudo que ele foi forjado, de caráter, habilidades e lealdade, principalmente ao Senhor. Deus colocou o governo na mão dele, que já era a hora da maturidade, de começar a receber pessoas e ajudá-las. Então José, ele foi governador, mas ele não foi eleito, não passou por eleições, ele não construiu nada daquilo. Foi o Senhor que levantou ele no momento certo, depois que ele já estava com o caráter pronto, que Deus treinou ele nas habilidades também, que tenho certeza, habilidade de administração, de governo. O Senhor levantou e colocou ele onde ele nasceu para estar. José era um sonhador, seus sonhos vinham do Senhor, mas seus irmãos o invejavam, queriam acabar com sua vida. Venderam-no como escravo, longe de sua casa e lar. Mas mesmo na escuridão,
Deus estava a guiar. José, filho de Jacó, homem de fé e devoção, mesmo nas adversidades, confiou em seu Senhor. Do poço à prisão, Deus o acompanhou e no final exaltou. Seu destino foi promessas do Senhor.